A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos aqueles que acreditam que Jesus é seu único e suficiente Salvador. E a paz do Braz para quem é do Braz e acredita em salvação por obras. Bom, nós vamos analisar esse vídeo aqui do culto agora de quarta-feira. Eu fiz análise da circular e agora vai ser do culto. As pregações do Luiz Carlos sempre dá as gáfias dele, né, as gáfias interessantes, e a gente vai analisar. Vale lembrar que na carta que eles leram, a circular, né, eles disseram que essas imagens que a gente coloca aqui são deepfake. É brincadeira, é muita cara de pau, mentir tão descaradamente assim para o povo, né? Ou seja, nós temos análise aqui antes mesmo de existir inteligência artificial criando imagens e assim por diante, né? Mas eles são tão cara de pau para tentar esconder, né, as misérias que eles andaram falando e pregando. Eles estão querendo agora dizer que não são eles que falaram, é deepfake. Brincadeira, gente. Olha a que ponto chegou. Eu nunca imaginei que eu ia ver um ancião da CCB mentir tão descaradamente assim no púlpito, né, da congregação cristã no Brasil. Será que não tem ninguém lá para tomar uma atitude contra essas coisas? Tá ficando cada vez pior e mais feio a situação da congregação. Bom, dito isso, eu vou soltar aqui, né, e nós vamos analisar o que ele pregou. E Luiz Carlos já começou com uma bobagem, dizendo que o que Jesus ensinava conflitava com a lei judaica, o que é um verdadeiro absurdo. Jesus nunca falou mal da lei, Jesus nunca conflitou com a lei judaica, porque se tivesse feito isso, aí sim ele teria cometido o pecado de rebelião, que é justamente o pecado que os sacerdotes, os fariseus, tentavam enquadrar em Jesus. Alguma coisa que ele tivesse dito que fosse contra a lei. É isso que eles tentavam acusar Jesus. E só para vocês entenderem isso, Jesus, quando fazia os milagres, as obras, em muitos deles falou, vai, apresenta-te ao sumo sacerdote e ofereça a oferta conforme determinado e está determinado na lei. Ele induz as pessoas a obedecer à lei. Mas vamos ver o que o Luiz Carlos falou. Presta atenção. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem sobre a terra que teu Deus te deu. E ele prolongue seus dias sobre ela. E aquele manda aborrecer pai e mãe, filho, todo mundo. Mas o que é isso, afinal? Você vai aborrecer, sabe quando? É quando a doutrina de Cristo conflitar com a forma de vida deles. Nesses momentos, exatamente o que estava acontecendo ali, o conflito da doutrina de Jesus com a lei judaica. Vou até parar. É exatamente o que estava acontecendo ali entre a doutrina de Jesus e a lei judaica. Ele está falando essa bobagem. Vou voltar aqui um pouquinho para que vocês ouçam de novo. Olha só. Nesses momentos, exatamente o que estava acontecendo ali, o conflito da doutrina de Jesus com a lei judaica. É sério que estava acontecendo um conflito com a doutrina de Jesus e a lei judaica. Olha o absurdo que esse homem está falando. E qual é o resultado disso tudo? Bobagens e asneiras sem precedente. Ou seja, a gente nunca viu isso em outro lugar. Juro que eu nunca vi em outras igrejas os tamanhos das heresias e das bobagens que os anciões da congregação cristã no Brasil do Braz já falaram nessa tribuna. Agora segue mais. Tem outro trecho aqui interessante. Vamos ver o que ele vai falar. E com o costume dos judeus. Se você não aborrecer, se você não abandonar os costumes de seu pai, a prática da sua mãe, os costumes do seu irmão, você não pode seguir Jesus. Fazendo escolhas, nunca jogue a sua cruz fora. Olha, irmãos, essa cruz ela pode significar uma enormidade de coisas. Uma esposa doente, um marido doente, um convívio que você às vezes não acha que está muito bom, mas poderia melhorar se você não jogasse a cruz fora. Tem muitas formas de nós enxergar a nossa cruz. Bom, aqui Luiz Carlos insinua que o seu esposo doente, sua esposa doente, é sua cruz. Ele está querendo dizer que as dificuldades que a gente tem na vida é a nossa cruz. As dificuldades, sabe, as enfermidades, as coisas da vida, isso não tem nada a ver com o que Jesus falou. Até porque dificuldade, pessoas doentes na família, todo mundo tem nessa terra. Seja bom, seja mal. Isso não tem absolutamente nada. Mas isso aqui, gente, por que eles falam isso? E eu já vou explicar o que significa tome sua cruz e me siga. Mas isso aqui por quê? Porque o CCBano, como acredita em salvação por obra, ele precisa acreditar em uma evolução espiritual.
porque a salvação por obra depende de minhas obras. E eu tenho que ter obras suficientes para ser salvo. Então, ele vai acreditar em uma evolução. Então, ele acredita que os sofrimentos que ele tem aqui na Terra estão vindo sobre ele para melhorá-los diante de Deus. Exatamente a crença espírita. Como eu falei, eu não sei, mas eu desconfio que tem alguma influência espírita na CCB, né, lá, que vem lá de trás até agora, porque isso não é normal, você ter tanta similaridade com o espiritismo como tem a Congregação Cristã no Brasil. Quando Jesus fala, tome sua cruz e me siga, significa tudo o que você sofrer por causa do evangelho. Por causa dele, do evangelho. Qualquer coisa, desde você negar a si mesmo, negar os seus próprios desejos, negar a sua vida, confessar que você é um pecador e todas as consequências que vierem em sua vida por conta disso, é a cruz. A cruz significa o martírio de seguir Jesus. É isso. Por você ser meu amigo e você me seguir, tome sua cruz e vem. Ou seja, ainda que sua mãe te fale mal ou te persiga por conta do evangelho, essa é a cruz. Tem nada a ver com pessoas doentes na casa, esposa doente, filhos doentes. Pelo amor de Deus, rapaz. Né? A que ponto chega? E isso daí, ele falou também até do Cirineu. Sabe o Cirineu, aquele homem que pegou a cruz de Jesus e ajudou? Ele afirmou aí que o Cirineu se converteu. Até o Cirineu se converteu. Em que Bíblia você leu isso, Luiz Carlos? Aonde você leu isso que aquele homem se converteu? Ou será que você anda lendo livros de teologia escondido enquanto você vai na tribuna pregar contra a teologia? Olha, gente, vou te falar, viu, rapaz? É tanta hipocrisia que chega a dar ânsia, né? O camarada existe livros de teologia, linhagens, que acredita, fazendo uma pesquisa de nomes, né, de pessoas ali, que ele possa ser, que ele tenha se convertido. Ninguém sabe. Não, mas o Cirineu se converteu, irmão. Você viu? Ele se converteu. Da onde você tirou isso, Luiz Carlos? Explica para nós. Uma que aquele homem nem ajudou Jesus porque quis, ele foi forçado a ajudar. Ele foi forçado. Pegaram o camarada, jogaram ele lá, ajuda ele. Ô Pai amado da glória, né? Eu vou voltar aqui só pra gente ver ele falando essa frase de novo, ó. Com aquela trave da cruz, ele caiu cansado, não aguentou, porque ali era o homem, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Mandaram um homem, ajuda ele, e foi bom para aquele homem, virou crente depois. Ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz. Então quer dizer que ele fala sorrindo, né? Foi até bom ali ele ir lá pegar, porque ele virou crente depois. Aonde está escrito isso? Eu queria que o Luiz Carlos dissesse qual é o livro da Bíblia e o capítulo que ele encontrou essa informação. Ou será que ele encontrou nos livros de teologia que ele taca o pau e fala mal, né? E que provavelmente pode ser que ele leia escondido, mas aí na tribuna ele vem, né, dar uma de santo e falar mal da teologia. Vamos ver um pouco mais. Presta atenção aqui, ó. Encha a ilusão. Ó, essa aqui é outra hipocrisia, gente. Ele acabou dando um tiro no próprio pé. Agora ele vai falar que muito conhecimento pode te levar para Deus. Pouco conhecimento te afasta. O caso do CCBano. Pouquíssimo conhecimento te afasta de Deus e te torna um idólatra. Muito conhecimento pode te levar para Deus de novo. Mas não é esse homem que ataca o conhecimento, que fala mal do conhecimento. Fica vendo, gente, a frase dele, ó. Quantas pessoas se enchem de ilusão, irmãos, com um pouco de conhecimento? Uma vez eu li uma coisa que eu concordo. Um pouco de conhecimento afasta o homem de Deus. Agora, muito conhecimento traz ele de volta. Rapaz do céu. Olha aí a hipocrisia do senhor Luiz Carlos, né? Fala uma coisa aqui, daqui a pouco lá na frente já fala outra. Eles falam assim as coisas que dá na telha, gente, que eles comumente estão sempre entrando em contradição, em heresia. Ô Pai amado, vamos ver o outro ponto aqui, ó. Agora é sobre a paz. Ele vai falar que nós não devemos ter paz com o pecado, né? É com o pecado que não dá para ter paz, mas que as pessoas têm. Olha aqui, ouça.
Uma coisa é a paz com Deus, outra coisa é a paz com o mundo. Com o mundo não tem paz. Quando eu falo mundo, não são as pessoas, é o pecado. Mas com Deus temos paz. Eu não sei de onde ele tirou isso, que a paz com o mundo é a paz com o pecado. Não é com as pessoas, é com o pecado. Da onde você tirou isso, meu filho? Da onde você tirou? É porque ele não sabe definir o que significa paz com Deus e a paz do mundo, porque Jesus fala, eu não vim trazer a paz do mundo como vocês esperam, né? Eu não vos trouxe a paz. Aí ele cria uma conjectura, né, que com os homens você deve ter paz, mas com o pecado não. Não existe paz com o pecado. Eu nem sei o que ele quer dizer com isso, mas eu vou explicar o que a palavra diz e ensina. Quando Jesus fala que ele veio trazer a paz, não como o mundo dá, é a paz da terra. É a paz com pessoas. Porque não existe paz na terra que não seja com pessoas. Não é? Conflito de nações, mas quando não tem conflito, vocês estão em paz. É paz com pessoas. Ele veio trazer a paz com Deus, porque quando o homem peca, ele se separa de Deus, ele se torna... eles são destituídos da glória. Então, o próprio apóstolo Paulo fala que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Como? Nos reconciliando com Deus, fazendo nele a paz. Então, olha que lambança, gente. Tudo isso, por quê? Porque eles negam que são pecadores, eles negam que entre eles ali eles têm a paz, eles têm paz com o próprio apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, se possível, tende paz com todos. Se possível. Por quê? Porque não é possível, é impossível. Nem Jesus Cristo conseguiu ter paz com todos os homens. Oh, Jesus. Vamos lá, segue aqui. Ele pôs fogo naquele povo ali. E ficou... Ninguém apaga esse fogo mais. Agora vem a profetada, né? Vem a profetada, né? Sempre tem a profetada dizendo que pela palavra que ele está pregando lá, porque nessa hora esses homens se sentem Deus está incorporado nele, então a palavra que sai da boca dele vai cumprir na vida das pessoas, vai sair como um poder cumprindo coisas na vida das pessoas, que é um verdadeiro absurdo. Ouça aí, vamos ouvir. O dom de Deus vai voltar para você por esse dia, guarda essa palavra. O dom de Deus volta no teu coração pela promessa da palavra. O dom de Deus vai voltar por essa palavra. O dom de Deus vai voltar por essa palavra. Tá aí, gente. Mas segundo eles, isso aqui é deepfake, tá? E, meu Deus, esses homens só dão um tiro no pé. Eles dão munição pra gente mostrar para as pessoas o quanto eles mentem, né? Tá aqui, ó. Pra eles, na cabeça deles, segundo a circular, isso aqui não é real. Isso aqui é deepfake. Deepfake, né? E as tentativas de derrubar o canal com denúncias de direitos autorais que vocês, obviamente, assumem que o vídeo é de vocês. Vocês estão assumindo e reivindicando o direito do vídeo. Mas agora, como isso não deu certo, finge que nunca fizeram isso e agora vem chamar esses recortes que a gente faz do culto de vocês de deepfake. Com certeza, esses homens estão condenados. Eu não tenho dúvida alguma que esse ancião aqui e os demais, se não se arrependerem, eles serão condenados ao lago de fogo, com toda certeza. Porque é nítido, eles o tempo inteiro estão usando as ferramentas do diabo, igual os fariseus. Os fariseus lutavam para satisfazer a vontade do vosso Pai, que mente desde o princípio. Foi o que Jesus falou. E é exatamente o que esses homens fazem também. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da Congregação Cristã no Brasil. E por conta disso eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela Congregação Cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma Congregação Cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço.
Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus.